Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai começar mais uma live com um aluno da escola de emagrecimento e o João perdeu 22 quilos. Deixa eu até colocar o título aqui. Ele perdeu 22 quilos na escola de emagrecimento. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver uma coisa aqui. Bom dia, boa noite para todo mundo, para Isabela, para Paula do Empório Bem Me Quer, para Inês, para Dirce, para Marli. Tô vendo aqui vários alunos novos da escola entrando, a Elis, a Márcia. Tô vendo vocês bem animados. Eu sei que essas lives com pessoas de caso de sucesso animam muito, né? A Noêmia também é aluna da escola, tá controlando a glicemia, que tá uma beleza. Miss Lane, minha paciente. Marli, Gabriel entrou aqui também. Mara, eu vi que você entrou na escola hoje, né, Mara? Seja bem-vinda. Não sei se já entrou no clube da escola, que é meu Instagram específico para os alunos, tá? Tô postando bastante conteúdo lá. E quem ainda está na dúvida sobre entrar na escola, agora é a hora de decidir. Porque hoje é o último dia da oferta especial e não vale a pena deixar para depois, senão vocês vão perder aí essa oferta especial, tá? Não sei se o João já entrou aqui. João, dá um oi aí se você tá aqui, tá? Já já eu vou chamar ele. E eu acho que vai ser uma live muito legal. Ele vai contar a história dele. Depois ele até virou meu paciente. Ele viajou lá de Recife até São Paulo para ter uma consulta e foi muito bacana. Ah, ele tá aqui sim. Pera aí. Deixa eu o botãozinho aí para o Instagram espalhar mais essa live, que vai ser um grande aprendizado aqui com o João. Vamos ver aqui. Opa, Oi, tudo bem? boa noite, tudo bom, Felipe? Tá me Tudo? escutando? E com você? Tô escutando bem. Tudo bem, amigo, tudo bem. Ah, que bom. É um prazer ter você aqui. Queria te agradecer pela disponibilidade. Eu sempre comento que é difícil para uma pessoa aparecer aqui na live para falar, se expor. Então, queria te agradecer a disponibilidade e pedir já para você se apresentar brevemente, para o pessoal saber quem é você antes da gente começar a falar mais. Bom, vamos lá. Primeiramente, também agradecer, né, aí a oportunidade de estar também colaborando com as pessoas e passar um pouco aí da minha experiência ao longo desses quase 3 anos aí, aplicando o protocolo P. Me chamo João Leonardo Freire Cavalcante, né? Tenho 45 anos, sou pai de 2 filhos e sou delegado de polícia aqui no estado de Pernambuco e estamos aí na luta, batalhando aí para melhorar hoje a composição corporal. Ah, bacana. Já é uma luta, vamos dizer, mais agradável, né, do que era a sua luta no começo. É, E é isso que eu já queria começar te perguntando, que é qual é esse seu histórico com a balança, né, com o peso? Se desde adolescente você já tinha sobrepeso, se foi uma coisa que veio com a idade, como era seu histórico? é, a partir da adolescência, meus 12, 13 anos, né, eu era um adolescente já um pouco cheinho, né? Então, eu treinava judô na época e todos os campeonatos eram sempre com peso, né? E eu me lembro muito disso porque sempre eu competia com oponentes maiores do que eu, mais altos, mais fortes, e era bem mais difícil treinar e tal. Então isso sempre me frustrava um pouco, né? E aí eu comecei a tentar fazer dieta nesse período, né? Primeiramente da minha cabeça. E aí aquela coisa, a dieta que dava certo um mês, e aí a gente achava que nunca ia voltar o peso, mas aí voltava e às vezes voltava em dobro, né? Então assim, era bem complicado e a gente se frustrava, né? E lidar com essa frustração era muito ruim, né? E aí passava para outras situações da vida social, né? Então impactava numa saída com seus amigos, numa saída à noite, numa saída com a família, né? Você ficava se privando de alimentos, né? E aí eu costumo dizer, hoje, com o protocolo PE, a gente
ganha liberdade, né? Eu vou para qualquer lugar, eu tenho plena liberdade, assim, tenho um sentimento de libertação com o alimento, né? Ah, bacana. Então você começou com isso jovem e você falou que está com Isso, 45, né? quarenta e Então cinco. você passou, sei lá, mais uns 20 anos com essa luta do peso, pelo É menos. isso. Então, assim, isso sempre repercutia, inclusive, em outras áreas sociais, até no meu humor, isso mexia um pouco com o meu humor também. A gente ficava um pouco não muito sociável, né? Porque a gente se limitava, né? E a mente da gente, muitas vezes, ela quer um prazer e você limitava aquilo ali, né? Você estava, na realidade, perdido, né? Você não sabia para onde ia correr com relação ao alimento. E aí, isso veio permeando minha vida toda, né? Até que, por volta do 2015, 16, eu passei a conhecer os padrões low carb de dieta. E aí fui começando a fuçar, né, lendo conteúdo, né? E foi até uma nutricionista daqui de Recife, que ela baixou o carboidrato. E aí eu tive um resultado muito bom. Mas era aquela nutricionista de cardápio, né? Eu trabalhava em cima de um cardápio. Então eu não tinha liberdade. Chegava o final de semana, um período de festa, um período de férias, eu não sabia como é que eu ia agir. Então eu me perdia de novo e aí voltava a engordar. Então aí a gente ficava sempre pensando, pô, o que é que está acontecendo? Tinham outros colegas lá. Consegui emagrecer, segurar o peso e você perdido. Mas aí essa luta com o seu corpo já vinha já de muitos anos atrás, né? Então Entendi. acaba se tornando mais difícil e você ficava com esse sentimento de frustração muito grande, né? Então, aí já na sequência, né, já chegando já em 2019, 20, né, já no período pandêmico, né? E aí eu comecei a consumir conteúdos de low carb na internet. E aí tinha um blog que eu encontrei, um blog não, um podcast, Atletas Low Carb. E aí comecei a escutar, a gente estava todo mundo na pandemia sem poder sair de casa, e consumi praticamente ali, quase todos ali na época, os conteúdos. Né? Até que em uma dos episódios foi com você, foi falando, e aí você começou a introduzir essa questão do protocolo, proteína e energia. Aí eu passei a te seguir, né? E aí foi assim, foi uma mudança de chave, sabe? Assim, mudança completa de paradigma. Comecei a entender o porquê das coisas. E aí vários padrões que eu achava que era correto, assim, foi muito bom, foi libertador, né? Ah, entendi. Pelo que você conta, assim, né, da época que você estava com sobrepeso, uma coisa que você sentia muito era essa privação, né? Deu para sentir só de você comentar um pouco. Era o que mais te incomodava? O que mais, como você se sentia, assim, quando É, você estava com sobrepeso? E qual foi seu máximo que você chegou a pesar? eu cheguei a 95 quilos. Eu tenho 1,64 m, cheguei a 95 quilos. Foi no ano de 15. E aí, terrível, né? Nenhuma roupa cabe. Você tendo que comprar roupa, porque a gente trabalha, então tem que estar. Então era muito angustiante, né? O sentimento de frustração é imenso. E é como eu disse, isso repercute nas outras relações. Então, sim, e tem mais. Eu me tornei hipertenso muito cedo, asmático, né? Então, assim, eu vivia cheio de remédio. Era para asma, o remédio para urgência, né? Remédio do tratamento, o remédio para o esôfago também, tinha muito refluxo, então tomava diariamente o remédio, e também o da pressão arterial, que chegava a ficar em 16/11, né? E eu fazendo o exercício, mas ela era persistente. Até que de 2021 para cá, eu não tenho mais nada. Inclusive, fiz exames considerados padrão ouro, né? E minha pressão ela tá estabilizadíssima, sabe? 11/7. Isso para mim era algo que inatingível. Na minha cabeça, eu nasci com um defeito mesmo. O problema tá comigo. Isso que eu ia Então, te perguntar. Você achava nessa época que eram remédios que você ia levar para a vida inteira e já aceitava que até ia ter que aumentar os remédios, assim, era meio um destino certo?
porque eu tinha certeza disso. Inclusive, eu comecei com o remédio para hipertensão arterial e eu coloquei, com o tempo, o médico colocou um diurético junto do remédio. Era um remédio já mais potente, né? Ele com o HCT. Então, já tinha havido um aumento da dosagem. E aí eu já estava naquela expectativa, caramba, vai aumentar o viver dependendo desse remédio. E já estava até conformado. Mas quando fui correr atrás do cardiologista para refazer alguns testes, alguns exames considerados padrão ouro, que aí me deram a certeza, aí foi excelente, porque a partir dali eu comecei a trabalhar mais já na perda mesmo de gordura, né? E eu lembro que quando eu passei a consumir os teus conteúdos, né? Principalmente quando eu entrei para a escola de emagrecimento, aí é que eu baixei muito mesmo, baixou muito gordura. E nessa época eu morava no interior aqui do estado de Pernambuco, no sertão do estado, e via meus parentes uma vez por mês, né? E eu tive um irmão que disse: tu tá parecendo um menino, só tá o couro e o osso, como a gente chama aqui. E aí foi que eu, nesse período, comecei a trabalhar musculação, né? E consumindo os conteúdos. Tem até uma parte lá que é treino de força, que é com aquele um personal do Rio de Janeiro, o Everson. Então ele fala uns detalhes ali muito interessantes ali do tempo da quantidade de repetições de exercícios de força você tem que fazer por semana para ser suficiente, né, que é considerado suficiente, a questão de repetições, a questão do peso, para você ter uma noção de quanto você vai colocar de peso ali no aparelho, para você estar dentro de uma faixa que vai estar atingindo os seus objetivos. Isso foi fundamental, né? Então, assim, eu tive a minha maior crescente de massa magra foi no primeiro ano, de 2001 para 2022, eu aumentei 6 quilos de massa magra. Eu estava realmente o couro e o osso. Então, tive um aumento muito grande, foi uma avaliação que eu fiz dentro da academia com a mesma personal. Então, ela ficou impressionada com o aumento, né? E aí, eu lembro que eu cheguei em 60 quilos, né? Então, de um ano para o outro, eu estava com 66. Então, aumentei 6 quilos e era músculo. Ela passou, o critério era o adipômetro, e aí ela fez lá e ela ficou, esse ano, aqui não teve ninguém que superou você, não. Né? Agora, é aquela coisa, era trabalhando a alimentação, né? Assim, eu, de repente, algumas vezes deveria estar em déficit calórico. Porém, eu nunca tive problema em comer proteína, né? Eu vejo que tem algumas pessoas da escola que têm essa dificuldade, né, da questão de comer proteína. Né? Minha mãe, inclusive, tem, né? Tem parentes próximos que também têm essa dificuldade. Minha namorada tem dificuldade de comer proteína. Então é aquela escadinha, né? Eu vou falando para o João, vai na escadinha que tá lá na escola, né? Vai seguindo a escadinha da proteína. Então, eu não tinha essa dificuldade. Então isso me ajudou muito, porque eu permanecia sempre muito bem nutrido. Tem até o fígado. Muitas pessoas não gostam de comer fígado, né? Eu tentava comer uma vez por semana, pelo menos. Assim, investia muito na carne vermelha, né? Até que passei. E aí, já entrando num outro tema, e eu já vi algumas pessoas te perguntando, que é a questão do colesterol. O colesterol sobe muito nesse padrão de comer mais proteína, e as pessoas ficam atribuindo ao ovo, à carne tal, né? Então, eu tive essa situação, né? E com o cardiologista a gente fez um teste um painel de colesterol. É um exame até recente aqui no país, mas já existem laboratórios nas capitais que fazem esse teste. E aí ele vai ver lá qual é a molécula do LDL que está mais concentrada no teu organismo, né? A minha, eu lembro que ele falou que eram as moléculas maiores. Então, ele disse que eu não me preocupasse com isso, né? Porém, era importante que eu tentasse baixar um pouco, porque ele não vai... Os estudos são muito recentes ainda, né? Tem muita coisa ainda sendo feita e não tem nenhuma evidência em cima do colesterol, mas o desfecho que tem atualmente é que não está relacionado a
a episódios cardíacos, né? Então, a gente está trabalhando isso, né? Eu estou até lhe devendo alguns exames, mas eu vou fazer, que eu estou no período de férias. Quando eu estiver terminando semana que vem, eu já vou fazer todos os exames e vou mandar para você. Não, bacana. Queria só dar uma boa noite pro Dr. Rodrigo, que entrou aqui ontem, a gente fez live, hoje é o aniversário dele, ele apareceu aqui. Boa noite pro Rodrigo e parabéns para ele, né? Aniversário dele. E comentar um pouquinho do que você falou, né? Você contou aí uma longa jornada que você teve de perder peso, de ganhar massa magra, de você entrar ali na escola. E na foto que a gente vê sua, que eu coloquei de antes e depois, dá para ver que o seu depois não é aquele magro que perdeu músculo, né? É uma pessoa que está com uma aparência bacana, porque você também consumiu ali o conteúdo da imersão massa magra. E eu queria te perguntar, você me conheceu através desse podcast, né? E antes disso, antes de você começar o PE, você chegou a achar que o problema realmente para você não conseguir emagrecer era você, o problema era você, ou que você, sei lá, não conseguia se controlar, ou que era genético? O que você pensava, assim, da culpa de você não conseguir emagrecer? Que são 20 anos tentando, né? Você achava que qual que era o problema da coisa, ou você sempre pensou que, não, o problema são essas dietas que eu estou tentando? O que você pensava? Só vou aproveitar a oportunidade aqui para dar os parabéns também ao Dr. Rodrigo, dizer que eu sigo ele e o cara é fera demais. Bom, esse pensamento aí, eu costumo dizer que era um pensamento destrutivo, né? Que a gente acaba mentalizando isso, né? A gente, de fato, entende que a gente tem algum problema, porque a gente tenta várias dietas de pontos, né? Dieta da sopa, dieta correr com um saco de lixo por dentro da camisa, porque vai suar mais e vai perder peso. Engraçado que só servia para o objetivo, para uma competição, né? Porque, de fato, a gente perdia muito líquido, aí ia pesar, aí batia o peso, aí ok. Mas depois voltava tudo e, né, assim, é interessante. Então, assim, eu sempre, dentro desses 20 e poucos anos, né, de fato, eu pensava que o problema estava comigo. Tem algum problema. A minha genética, ela é um caso à parte, que não tenta de tudo e não consegue. Ou tenta de tudo, consegue e volta depois. Aí vem aquele pensamento, não, meu organismo então está acostumado com eu estar fazendo déficit calórico, eu estar perdendo peso, e agora a gente vai aumentando nossa idade, entrando na vida adulta e vai ficando mais difícil. É interessante que aí na escola o que mais tem é exemplo, né? Quebrando esse paradigma. Né? Senhoras de 60, 70 anos, todo mundo perdendo peso, ganhando massa magra, é algo assim que, para quem está de fora, quando começa a ver, fica de cara, né? Fica É, incrível como... com certeza. Porque hoje a gente escuta que, nossa, tá com 30 anos, já tá difícil de emagrecer, né? É, Então, a última exatamente. coisa que a pessoa pensa, não, acho que a estratégia que eu estou usando não é boa. Se eu não estou conseguindo seguir por muito tempo, talvez seja a estratégia que não é boa, né? Mas isso é uma coisa que só depois você consegue enxergar, né? Hoje você até comenta essas estratégias antigas, você dá até risada. Você pensa, como que É. eu ia emagrecer assim? Mas hoje só que você tem essa visão, né? Eu lembrei uma coisa que eu queria falar, que é o seguinte. Muitas pessoas me perguntam assim, Felipe, eu tenho, sei lá, hipertensão, eu tenho refluxo. Qual que é a dieta específica para essa questão, né? E eu sempre costumo falar que se você emagrecer e se você melhorar a sua alimentação, você vai melhorar dessas coisas, né? Pensar na gente como um todo. E foi exatamente o seu caso, porque você emagreceu, você estava pensando em emagrecer. Você nem estava pensando em tirar os outros remédios, mas foi uma consequência natural disso, né? Tanto você for que se livrou da hipertensão, do remédio para refluxo. Então, é só um recado aí para o pessoal ver que perdendo gordura, você vai melhorar de muitos dos sintomas negativos que você tem, que eles nada mais são do que sintomas desse sobrepeso. E não, eu tô com hipertensão, tem que comer o quê? Não, você tem que emagrecer, se tornar mais saudável como ser humano, e isso vai te ajudar a melhorar de todo o restante, deixar de tomar remédio, e por aí vai. É isso.
E, bom, você falou que você me conheceu pelo Atletas Low Carb, começou a me seguir, você entrou na escola. Eu queria saber como que foi esse começo, quando você começou a aplicar, o que que você teve que Então, quebrar um pouco de pensamento do que você já achava de dieta e como você foi implementando. então eu vinha me alimentando, né, com muito pouco carboidrato, né? Era bem assim, restrito mesmo. E aí, agora, se resumia a redução total de carboidrato e comer proteína e gordura. Então, eu cheguei num ponto da perda de peso, eu estava ali na casa dos 69, e eu não perdia mais. Já estava me sentindo bem, mas eu não perdia mais. E eu ficava, não, mas eu acho que esse é porque é o meu limite mesmo, é o limite, o organismo não aceita mais que eu perca peso. E aí, quando eu comecei a aplicar, de fato, essa relação proteína-energia, eu comecei a perceber que eu estava comendo muita gordura, né? Então, assim, não estava havendo um balanceamento bacana, né? E aí, a partir do momento eu comecei usando o Fat Secret, ajuda demais, né? A gente, principalmente quando está no início. Então, aí eu comecei a usar o Fat Secret e aí a coisa foi. Aí comecei a voltar a perder peso, voltou a ir perdendo peso muito acelerado, né? Então, aí eu baixei para 60 quilos. Foi esse período que eu disse, não, agora está na hora de eu começar a treinar mesmo, que poderia ter começado antes, mas era o que tinha na hora, né? E aí, assim, o Fat Secret ajudou demais, né? Então, assim, foi realmente uma virada de chave, né? Eu desci de 69 para 60, assim, muito rápido. E aí, na academia, ela complementou muito bem, né? Porque foi só ganhando peso, eu trabalhei ganhando peso, né? E vendo um resultado melhor aí a cada mês, 2 meses, batendo foto, olhando, né? De manhã quando se acorda, principalmente. Então, E, é, e quando você começou a usar o PE, você começou a perder um pouco desse medo do carboidrato? Como que foi? então, o medo do carboidrato demorou um pouquinho a sair, né? Mas aí com o conhecimento que a gente vai. Eu lembro que quando eu entrei na escola de emagrecimento, você estava fazendo uma live e aí você até comentou que eu estava ali entre os primeiros lugares no consumindo o conteúdo da escola de emagrecimento. Isso foi em 2021, acho, uns 2 anos atrás. Então, assim, o que é que eu fiz? Eu consumi bastante o conteúdo ali. Bastante mesmo. Eu respirava, era diariamente consumindo o conteúdo da escola de emagrecimento. Então, aí com o tempo eu passei vou colocar aqui uma, uma batata, exemplo, né? Vou botar uma batata aqui, aí botava, fazia na airfry, colocava, aí o girimum, que a gente chama de girimum aqui é a abóbora, né? Abóbora moranga. Aí botava, sempre pesando, né? Eu sempre pesava o carboidrato, prato cheio de proteína, mas aí no carboidrato eu dava aquela pesadinha, tal. Botar o azeite, na época, nem pensar, porque aí eu não, se eu botar carboidrato, eu vou tirar a gordura. Então ficava naquele, né? E assim, a gente vai, o que eu posso dizer assim, vai consumir o conteúdo, pessoal, e vai tentando, vai adequando tua alimentação também, porque pode comer tudo. Então você vai comer, você pode comer arroz, feijão, pode comer o que você quiser. Cuscuz aqui no Nordeste, o povo come bastante. Então, assim, encaixar ali naquela refeição ou no dia, né? Eu É, estava comentando hoje. Oi. ah, não, pode. É que eu ia te perguntar que você disse que você se sentia muito privado quando você tinha uma festa, umas férias, e eu queria que você comentasse como que é isso agora com o PE, depois que você entrou na escola. Pode terminar de falar o que você ia falar e aí você emenda isso aí. Eu estava comentando hoje que eu fui buscar minha filha numa cidade aqui próxima hoje e acabou que meu almoço foi muita proteína e foi quase nada de carboidrato. Aí eu fui jantar agora, aí eu descontei assim, né? Meio que não. Eu estou trabalhando ali num pouco ali de, de superávit calórico, né? Então deixa eu compensar aqui, porque então foi o que eu fiz agora na janta. Eu comi 2 fatias de pão, maravilha, com peito de frango desfiado. Então, assim, é libertador.
Hoje eu me sinto completamente livre, eu vou para qualquer lugar, eu vou tranquilo, eu vou tranquilo. Antigamente, se eu fosse para um hotel, eu ficava preocupado com o que é que ia ter no café da manhã do hotel, porque eu ia ficar numa situação difícil. Eu poderia não comer quase nada e já começava o dia frustrado e desnutrido, né? Não nutrido corretamente. Então, com poucas horas, o organismo ia pedir comida e você está viajando, você ia ficar completamente perdido. E ali você emenda, agora que já foi, aí você tem um resultado muito pior, né? Assim, aliás, você não tem resultado, na verdade. Você fica sem resultado, você engorda, você vai ganhar gordura, né? Então, hoje não, hoje para qualquer lugar que eu vou, né, minha namorada está até aí na live assistindo também, ela sabe que eu vou na tranquilidade total, assim, e como tranquilamente o que está servido, o que está sendo servido eu como. Você citou aí uma situação que a maioria das pessoas passa aí que é muito desagradável, que é o seguinte: você vai lá para o hotel, você se sente restrito porque você não pode comer as coisas, até o ponto que você come alguma coisa e abre a porta, né? E aí você engorda, mas pensa, poxa, mas eu já estou me privando tanto e ainda assim eu engordo. E aí realmente para a cabeça isso é triste e também acaba com a sua relação com a comida, né? E vai cada vez piorando essa coisa de não pode, isso aqui não pode. É, E até nas aulas que eu passei essa semana passada, eu comentei, né, que quando a pessoa tem a mentalidade muito rígida, do tipo, isso pode, isso não pode, ela é muito mais propensa a ter episódios de descontrole, de exagerar muito. Quando ela tem a mentalidade mais flexível, igual você, hoje eu comi pão, tô de boa. Ela raramente vai ter esses episódios de comer demais, assim, compulsivamente, né? Você tinha esses episódios antigamente de repente, comer um monte. Você chegou a passar por isso? cheguei a passar sim. O momento mais forte que eu passei por isso foi quando do nascimento de minha filha, 2013, 2014, foi quando eu cheguei aos 95 quilos. Eu comia descontroladamente, né? Aquela primeira fase da neném acordando de madrugada, ela acordava, eu levantava, pegava ela, deixava com a mãe e ia na geladeira comer. Então passava a madrugada comendo compulsivamente. Eu ia realmente direto no doce, sabe assim, era uma retroalimentação ali do desejo, né, e da vontade de comer. Então isso era muito ruim porque o resultado, o mau resultado disso era perceptível semanalmente. Você aumentava muito de peso e era gordura, não era nada de músculo. Com certeza. E o engraçado é que nessa época você tinha uma mentalidade mais rígida, né? Então, isso que as pessoas às vezes É, não entendem, do tipo, ah, mas pode comer pão, que absurdo isso, mas justamente quem acha que o negócio é tão proibido é quem acaba comendo mais, porque vira essa coisa do pode e não pode. E hoje em dia está muito mais tranquilo aí para você. Tanto fazer sessões, né? Que atualmente eu lembro da nossa consulta, você faz as sessões, né? Até com cerveja e tal. faço. Como que você faz as sessões Não, atualmente? eu procuro, quando eu vou beber cerveja, comprar aquelas Michelob, né? Ela tem menos calorias, tem menos teor de carboidrato. Costumo ir para os vinhos secos, que aí eu vou estar trabalhando só ali com o álcool praticamente, porque e a caloria, né? Não tem, é zero carboidrato. E aí aquela coisa, não adianta a gente falar mentira aqui, né? Quem quer perder peso vai ter que realmente se limitar na bebida alcoólica. Isso aí é fato, né? Porque é muito calórico. Por mais que você tome uma bebida quente, você vai estar aumentando muito a caloria diária, né? Então tem que ter aí o balanceamento. Mas pode beber sem problema. Assim eu fiz Hoje, e assim eu perdi peso. hoje mesmo eu atendi uma paciente, né, que ela me passou o dia a dia dela de alimentação e estava ok. Ela, será que é o arroz? Será que é isso, aquilo? E ela me contou que todo final de semana ela tomava 6 cervejas long neck, né? Na sexta, no sábado e no domingo. Cada dia tomava 6. Aí eu só coloquei no aplicativo para saber
e 6 long neck ali dava 800 calorias. Então, por 3 dias ela tinha 800 calorias só de bebida alcoólica. E aí fica realmente muito complicado, né? Eu falei para ela, você pode, se você diminuir essa quantidade, já ajuda demais. Então, os alimentos com muita energia, a gente tem que controlar a quantidade, né? É por isso que a relação proteína-energia. Comer proteína é uma parte, controlar a energia é outra. Mas sabendo disso, tendo esse conhecimento, você vai manipulando as coisas para colocar o que você gosta, né? E aí você vai conseguindo uma alimentação melhor. E você falou ali da escada da proteína, né, que é um conceito lá da escola de emagrecimento. Que outros conceitos que ficaram na sua cabeça ou quando você estava assistindo as aulas você lembrava bastante no seu dia a dia, assim? Que aulas que você acha que te ajudou bastante? A questão dos volumes dos alimentos. Acho que foi na aula sobre carboidrato. E é interessante porque, vou dar o exemplo aqui da batata, né, da abóbora. São alimentos que têm um volume, eles vão encher o teu estômago de volume, né? E você pode comer aquilo ali à vontade, né? Bota a proteína, pode colocar aquele acompanhamento ali sem medo de engordar, porque, né, comida de verdade, né? Você vai ver ali, você coloca na tabela TACO, no FactSecret, você vai ver que 100 gramas daquilo ali é quase nada. Acho que não tem nem 10 gramas de energia numa abóbora moranga. Então você come aquilo ali, você faz um purê na forma de purê, fica uma delícia, né? O próprio couve-flor, né? Você põe num processador ali, faz tipo um arroz de couve-flor, joga um pouquinho de azeite, é muito volume que vai ajudar, inclusive na tua digestão, né? Porque tudo isso tem muita fibra, né? E tem até um conceito lá do Ted Neiman, né? Que ele colocou uma vez lá, que está no livro dele, e a gente ingere aquilo ali com muita fibra. Então a gente vai trabalhar bem, o intestino vai trabalhar bem, você vai ficar saciado por muito tempo. Chega na hora da janta, você está bem ainda. Convivi vários dias sem lanchar mesmo, porque eu vou comer porque eu quero comer, então estou tranquilo aqui. Estava realmente bem nutrido do almoço e não tinha nenhuma vontade de lanchar. Essa é uma coisa que as pessoas subestimam um pouco, né? Que elas imaginam que colocar às vezes uma batata no prato é só negativo, porque tem carboidrato, né? Mas o volume é uma coisa que ajuda na saciedade. Então, muitas vezes um bife com carboidrato, ele até dá mais saciedade do que você comer só o bife. Às vezes a pessoa pensa, ah, então proteína é bom, eu vou comer o máximo possível de carne, 300 gramas de carne. Mas às vezes comer 200 gramas de carne com 100 gramas de batata ou 200 de abóbora acaba dando mais saciedade por causa do volume, por causa até de ter um pouco de carboidrato ali. E quando a gente tem muito aquela visão de carboidrato é ruim, ou até quando a pessoa ouve sobre o PE, mas adota a velha mentalidade rígida. Ah, então o bom é comer só proteína. E não, a ideia não é essa, né? Você conseguir fazer esse equilíbrio. Aí você descobre que esses alimentos até deixou sua refeição mais gostosa, mas e vão te ajudar nessa questão da saciedade, né? Eu estou passando por isso agora, né? A gente está trabalhando comendo mais carboidrato. E eu estou tendo isso aí diariamente, assim, é muito bom chegar em casa, eu vou comer ali o meu peito de frango com 150 gramas de macarrão. Eu pensar há 3 anos atrás, eu tava, isso era, não existia na minha vida isso, né? Você almoçar com arroz e feijão, nada, eu botava ali uma couve-flor, um brócolis, mas hoje não. Estou comendo arroz, feijão, estou comendo batata doce, estou comendo cuscuz. Então tá. Eu estou nessa fase, né? Porque eu já estou aí há 3 anos, né? Na luta, né? Então, assim, como você falou no início, eu estou na fase boa, né? Assim, estou me dando ao luxo ali para ganhar massa magra. E você chegou até a ter medo de cenoura ou beterraba ou não chegou a tanto? Cheguei a ter medo de cenoura. Eu lembro que eu vi em algum lugar aí, em algum outro nutricionista, porque a gente começa querendo consumir, né, os conteúdos de várias pessoas. E aí eu tinha muito cuidado, mas apesar do cuidado, a gente não é da área mesmo, né? A gente vai tendo um certo conhecimento, mas aí algumas pessoas faziam algumas perguntas e tal, pô, será que cenoura?
Aí ficava na dúvida. Na dúvida eu deixava de lado, aí não comia. Eu vejo isso, que assim, né? Quando você vê, às vezes hoje, ou quando eu vejo, sei lá, às vezes chega uma pessoa com bastante sobrepeso, né? Sei lá. Vamos dar o seu exemplo. Você estava lá com 90 quilos, 1,60. Aí você vê que aquela pessoa está com medo de comer cenoura. E quando você vê de fora, é uma desproporção tão grande, né? Tipo, a pessoa está obesa e está com medo de comer cenoura. Não faz nenhum sentido. A ideia, come 1 quilo de cenoura por dia que isso vai te ajudar, pelo amor de Deus. E a pessoa está com medo de comer cenoura. É, Então não faz o menor sentido. E a pessoa começa a achar que aquilo faz muito sentido, porque a cenoura tem carboidrato, ou aquelas coisas de alimento que nasce debaixo da terra. O pessoal inventa umas classificações assim. E aí a pessoa não come beterraba e cenoura. E assim, não faz sentido isso. E quando vai ver essa mesma pessoa, às vezes está lá desabafando e comendo pizza, McDonald's, sendo que se ela comesse 3 quilos de cenoura não dava aquilo, né? é, Então, esse medo vem muito do próprio desconhecimento. Ah, o fulano falou que é ruim, então não vou comer. E na é o escola meu eu tento desconhecimento. sempre incentivar as pessoas, eu até falo em algumas aulas, eu não quero que vocês sigam, o Felipe falou isso. Não. Eu quero que vocês saibam argumentar por que vocês estão fazendo isso. Porque aí não, Felipe, né? Às vezes a pessoa fala, no PE isso funciona assim. Eu falo, olha, não é no PE, é no corpo humano, né? Essa aqui que é a ideia. E até tem uma aula lá na escola sobre o senso crítico, que é justamente para você se confundir menos com essas notícias, não ficar É, assustado, porque até o Rodrigo comentou ontem na live. Todo dia sai uma notícia de fazer comida na panela de ferro dá câncer. Mas na air fryer também. E não sei o que. Aí a pessoa fica muito assustada e aí ela, então vou comer batata frita mesmo. é, E acontece direto isso. Então, exatamente. aumentar o senso crítico eu acho fundamental para conseguir emagrecer hoje, porque é muito bombardeio de informação. As Hoje em dia pessoas me você perguntam muito, as pessoas me perguntam muito o que é que pode comer. Tipo assim, pode comer. Eu sou aquele nutricionista calça curta, sabe como é? O pessoal pode comer isso, velho, pode comer tudo, velho. Como você você virou uma quiser. referência ali de É, emagrecimento. isso. Até nos colegas também. O que é que tu fez? O que é que você fez? Pô, pô, velho, tô treinando, tô me alimentando melhor, tô seguindo o Felipe, tô assim, tô participando da escola de emagrecimento. Agora, a explicação é grande, né? Isso é bom quando tá, uma pessoa, Exatamente. quando tem 10 assim numa mesa, é difícil a gente estar explicando, porque já vem É por... logo, já vem logo aquele preconceito, né? E aí o povo fica me chamando que eu só como carne agora. O Léo só come carne agora. Eu tô falando Léo, o pessoal não me conhece, é João Leonardo, meu nome. E muitas pessoas me chamam de Léo. Léo agora tá na dieta da proteína. Léo só come proteína. Eu disse, não, pô, aqui eu tô comendo. Aqui purê, arroz, feijão. O pessoal fica. Não, isso é engraçado, né? Porque até às vezes para mim me perguntam assim, ai, tenho, sei lá, 70 quilos, como emagrecer? E poxa, como que eu vou falar tudo que a pessoa precisa saber num story, É, né? Porque assim, até porque, assim, para emagrecer, é como você falou uma vez, as pessoas pensam em perder peso, né? E o principal a se pensar é você pensar na composição corporal. Você precisa perder gordura, né? Não é o peso. Teve até uma postagem uma vez do Dr. Rodrigo Bomenico, ele fez um trocadilho a respeito disso. Perca gordura e não peso, mais ou menos isso, eu não estou muito lembrado, não. não, e assim, é um processo para emagrecer, né? E as pessoas sempre vão atrás, acho que elas até devem se decepcionar um pouco quando você fala, não, pode comer de tudo, é só você aprender, treinar. Poxa, não é isso que elas esperam, né? Tipo, não, eu deixei de comer tal coisa e emagreci. Eu tomei tal remédio e emagreci. Não é uma resposta fácil nesse sentido, mas é talvez mais agradável do que o pessoal acha que é, né, para emagrecer. É E até verdade. você comentou isso da carne. Ontem eu postei, né? Alguém perguntou: Felipe, eu tô sofrendo bullying de comer mais proteína. Acontece com outras pessoas? Eu falei: acontece quase todo mundo. Quando você começou a fazer mais essa dieta, especialmente antes de você emagrecer tudo, né? Porque a pessoa é mais cética. Você recebia muitos comentários desse sentido? Que dieta é essa? Isso vai te fazer mal? Isso vai te fazer mal, era clássico, né? Cuidado com o rim, isso aí era, pô, isso era clássico, velho. Cuidado com o rim, rapaz, tá comendo muita proteína. Eu,
Assim, tem gente que não merece explicação, é difícil também. Não adianta você falar para a pessoa que não vai nem se esforçar para entender. Então, paciência. Eu costumava dizer na época assim que eu já era o exemplo. Quem olhava que já me conhecia, não, tô aqui, ó. Estou inteirão, cheio de saúde, a saúde inclusive está melhor. Meu colesterol HDL passou de 90 no último exame. O médico ficou pressionado. Então, assim, tá tudo dando bem, tudo positivo. Então, eu falo pelo exemplo. E hoje você está bem tranquilo em relação a essas notícias que aparecem? O comentário já deu para ver que você não liga, assim, porque geralmente quem fala alguma coisa é alguém que você vê que não está bem de saúde, né? Assim, dificilmente alguém que está muito bem vai falar essas coisas. Então, é igual a pessoa que falou, o sujeito estava bebendo Coca-Cola e falou que era o problema eu comer muita carne. Então, você já não dá tanta credibilidade, mas É, eu sei que tem alunas que estão começando e aí a vizinha fala, nossa, mas isso é perigoso, ela já fica abalada, ou ela vê uma notícia. Hoje em dia você vê com tranquilidade essas notícias? para ser sincero, tem notícias que quando eu leio a chamada eu nem leio a matéria. De fato, eu não chego nem a ler. Não vou perder meu tempo com aquilo. Aí, assim, é, eu procuro, assim, aí vem uma pessoa fala, aí eu faço mais um questionamento, sabe? Mas ele se baseou em quê? Foi um estudo? E foi onde isso aí? Né? A questão do adoçante da Coca-Cola é claro isso, né? Todo mês sai uma É. matéria aí. Não, isso é um questionamento bem inteligente, porque se você meio pergunta para uma pessoa dessa, mas da onde saiu isso? Geralmente a pessoa não tem nenhum tipo de resposta, né? Meio um senso comum, eu vi na TV que faz mal. Ela nem sabe direito, nem sabe o que é estudo, não sabe nada. É, E às vezes a pessoa se abala por causa disso, e né? Então assim, você ter esse... e assim, a gente tenta, eu noto que a sociedade em geral busca em algum médico, vai em algum médico perguntar, e assim, não é falando mal dos médicos, mas os médicos não estudam a alimentação, né? Então, assim, tem médico que entra nessa área de estudo, mas os médicos não são especialistas nisso. Então, eu noto que eles também se perdem um pouco, né? Porque eles têm uma Sim, noção da questão fisiológica, da questão do corpo humano, mas esses estudos com alimentos, principalmente da década de 60, 70, né, foram muito questionados, né? Então, assim, uma coisa muito estudos que a emoção, eu acho que a emoção e o dinheiro fizeram mais presentes do que a ciência. Isso permeou toda a alimentação do Ocidente, né? não, isso que você falou é verdade. O próprio Dr. Rodrigo Bomeni, ele comenta que o que ele aprendeu de alimentação foi pós-faculdade, né? Não foi na faculdade de medicina. Ele já deu uma palestra que ele fala que se arrepende muito do que ele recomendava para pacientes diabéticos no começo da carreira dele, depois que ele foi aprender, né? E a gente sabe que muitos médicos dão orientações assim gerais de alimentação, não importa qual a especialidade do médico, ele passa ali alguma orientação e às vezes as orientações do tipo pode e não pode, né? Não coma isso, corte o açúcar, coma menos carne. E de repente pedir para uma pessoa que com sobrepeso comer menos carne, você está pedindo para diminuir a proteína. E é uma coisa bem temerária, porque vai dificultar muito é, o sucesso dessa pessoa, né? Então vai atrapalhar demais. É, Alguém perguntou aqui como que é um dia típico de alimentação seu atualmente. Você pode comentar para gente? próximo. Bom, eu começo de manhã, meu café da manhã eu sempre como uma fruta fibrosa, né? Exemplo, abacate. Eu como abacate, às vezes com proteína, e posso variar esse cardápio para ovos, 3 ovos com um queijo light, né? Como meu cafezinho com leite. Antigamente eu só tomava café puro ou com adoçante. Hoje eu me dou ao luxo de botar, quando eu quero, leite em pó ou líquido, não tem problema. Basicamente isso aí, meu café da manhã. E aí eu vou no almoço. No almoço eu vou botar em média de 200 a 230 gramas de proteína, seja frango, boi, porco, peixe.
Aí o acompanhamento, às vezes arroz com feijão, às vezes batata doce e legumes à vontade. Legumes à vontade mesmo, tá? Fica um prato de pedreiro. E aí eu não fazia um lanche no meio da tarde, hoje eu estou fazendo, porque eu estou para ganho de massa magra. E aí eu como uma proteína à tarde com algum acompanhamento, pode ser qualquer fruta. Qualquer fruta. A que vier na sua cabeça aí agora. E na janta, às vezes eu repito o almoço e às vezes eu como uma carne branca, uma carne mais magra com um pouco de macarrão. Basicamente isso que eu estou fazendo diariamente e tá na fase que eu estou, tá dando certo. Ah, bacana. Tá nessa, você tá nesse objetivo aí de ganho de massa magra, né? Você já emagreceu, agora você quer ganhar um pouquinho mais de massa magra. Você veio até se consultar comigo e a gente começou esse projeto aí. Não mudamos muita coisa da sua alimentação, né? Era mais ter mais segurança de adicionar um pouquinho mais de Isso. energia. E como você faz com as suas exceções? Você planeja, você não planeja, você planeja seu dia, ou você, quando aparece, você se vira? Como que você planeja as suas exceções? Como que você pensa elas? As minhas sessões, elas se resumem ao final de semana. Basicamente, sexta-noite ou sábado ao longo do dia. Então, o que é que eu faço? Eu me planejo. Dentro da cabeça, eu me planejo. Se eu sei que eu vou tomar uma cerveja ou tomar um vinho mais tarde, eu rebato isso, né? Nas refeições anteriores, eu vou comer menos energia. Eu como menos energia para dar uma balanceada com o que vai vir depois. É basicamente isso que eu faço. Ah, então até um controle mais livre, vamos dizer assim, né? Não é aquela coisa, vou calcular cada grama que eu vou comer depois. Isso. Não, é tipo, Não. eu vou comer menos Não. energia aqui porque eu vou comer mais energia lá. Não. E é isso. É bem livre, eu não me preocupo, não. Simplesmente eu vou, por exemplo, de manhã, se eu iria complementar os ovos com queijo, eu tiro o queijo, eu como só o ovo. O Tá. abacate, eu tiro o abacate e boto uma fruta, sei lá, um abacaxi, que tem menos carboidrato ainda, uma maçã. E como ali, como minha proteínazinha de manhã. E assim eu vou ao longo do dia. Procuro, enquanto estiver bebendo, pegar alimentação, né, proteínas mais magras, né? Mas assim, não que seja proibido. Eu busco proteínas mais magras ali naquele momento, só pelo momento de eu estar tomando vinho. E também queijos eu tento reduzir um pouco porque é muito calórico, né? Tá. Até agora que você falou isso, você chegou a comentar que você chegou a fazer uma low carb, mas você via que estava com muita gordura, né? O que você acabava exagerando mais de gordura na época? Na época eu fazia café com creme de leite. Botava muito creme de leite no café. Comia muito queijo. Pegava as carnes mais gordurosas que tinham, assim, né? Então, isso acabava comprometendo no resultado. Não que eu engordasse, não engordava não, mas comprometia na ausência de perda de gordura. Tá. Manteiga, manteiga, azeite também, eu recheava bastante. Então, isso aí com certeza não me fez ganhar, mas me fez não perder peso, perder Entendi. Era o gordura. que estava causando o seu platô, né? É, exatamente. E uma coisa legal é que, assim, você já emagreceu, se for que é um projeto começou em 2021, né? Você já emagreceu e você continua na escola de emagrecimento, né? Você renovou sua assinatura há um tempo atrás aí. E o que te fez continuar na escola, mesmo já tendo emagrecido? Você ainda consome os conteúdos? Eu vejo que você está lá no clube da escola, mas como que Tô. você lida com a escola hoje? Porque quando emagreceu, você estudou ali a fundo, né? Assistiu tudo, devorou. E hoje, como que você consome? Olha, eu consumo, assim, eu vou analisando as aulas quinzenais, quando tem algo
um tema muito interessante que me chama a atenção, eu já vejo logo, né? E às vezes quando tem algum desafio, em relação à massa magra, algo novo, aí eu vou lá e já consumo logo. Então, assim, eu, inclusive, vou renovar novamente esse ano, né? Porque a gente está sempre aprendendo ali. E tem conceitos, às vezes, que a gente se esquece. Então, às vezes, a gente revê algumas coisas. Eu estou até para rever a o Edson, né? Novamente, Everson, do Everson, porque tem coisas lá que eu já estou esquecido. Então, assim, é importante a gente ter aquele conteúdo para a gente, sabe? Tem algumas lives com médicos. Teve aquela live com o Ted Neyman, né? Foram uma live rápida, mas ele falou muita coisa assim interessantíssima. Então, assim, a gente vê uma vez, é interessante que a gente veja de novo. Passa um ano e meio, vou ver de novo ali, porque tem uma coisinha ou outra que sempre passa. Com certeza. Até a gente que estuda a área, você lê um livro técnico, passa 2 anos, você já não lembra tão bem isso. Então, até às vezes eu fico pensando, mas eu vou falar de um assunto que eu já falei para eles. E é uma ilusão isso, porque você falar uma coisa uma vez para alguém, não quer dizer que ela continua lembrando, né? Então, é muito importante isso, porque o emagrecimento e a saúde é um processo contínuo, né? Então, não é uma coisa que fez, acabou. Chegaram Isso. aqui alguma. Que proteína que você usa com fruta no lanche? Bom, eu uso a da New Nutrition, tá? É whey E protein, né, que você o usa. Whey Protein. Eu tenho duas proteínas. Uma da New Nutrition, que é de cappuccino, que não é tão doce, e tenho aquela da Evolution, que é sabor leite ninho. Essa é mais docinha e é a que eu consumo no meu café da manhã. Consumo mais. A de cappuccino é mais para um lanche, né? Então, assim, eu sempre vejo ali, quando eu vou comprar, na tabela, carboidrato e gordura. Basicamente isso. Fica ali em torno de 3, 4, aí eu compro. E você bate com a fruta, você coloca em cima, como que você faz? Se eu bato a medida, você fala? Whey com a fruta, como que você faz para comer? Ah, sim. Eu, às vezes, como batido durante a semana, né? Basicamente é cortando a fruta mesmo, amassando assim, machucando a fruta e colocando o pó por cima. Então nem é tão cremoso assim, é mais mexido ali com a colher e você já É, come. e já tomei com leite também, sem problema nenhum, não tem problema. Bota um copão lá de 200 ml de leite, bota a medida da proteína e vai ficar mais cremoso e mais gostoso e não vai influenciar em nada meu dia. Ah, bacana. Vamos ver o que a Erika perguntou. Qual o máximo de gordura e de carboidrato que ele utiliza de noite, de norte para emagrecer? Quando você estava mais no período de emagrecimento, você tinha ali na mente uma quantidade de Tinha, carboidrato e gordura? tinha. Carboidrato eu ficava em torno dos 30 gramas por dia, 30, 40. E gordura, 30, 35, não passava de 70, não. Tá. Então a soma ali da energia ficava entre 60, 70, por aí. Isso. E, mas no período que você estava emagrecendo, você já fazia suas exceções de vez em quando? Como que era? Olha, eu procurava fazer uma vez por semana só. Deixava para o Tá, sábado. Uma refeição, assim, basicamente, na noite do sábado. entendi. Deixa eu ver. Alguém perguntou a marca do whey, ele falou. É New Nutrition, whey de cappuccino, e a Evolution, o Evolution. leite em pó. Deixa eu ver se vem mais alguma pergunta para ele. Bom, pessoal, bom, seus resultados atuais, então, desde que você começou, você perdeu no total, foi 22 quilos? A gente está falando pela balança, né? Pela Sim, balança sim. foi, acho que em torno de 25 a 26 quilos. Mas se a Tá. gente for para bioimpedância, acho que vai dar muita gordura perdida, muito mais que 30. E, e quanto de proteína você buscava comer? Sim. Então, proteína é como eu falei antes, assim, eu nunca tive dificuldade em comer proteína. Então, eu comia por dia em torno de 130
130, 140 gramas. Teve um dia que eu cheguei a 170 gramas de proteína. Então, assim, realmente eu não tive essa dificuldade, né? E na escola a gente vê muita gente que realmente tem essa dificuldade. Eu tenho um exemplo na minha família que tem essa dificuldade. Então é bem normal isso, né? Mas é a questão realmente de ir trabalhando ali na escadinha, né? E assim, pessoal, eu sei que é sempre tentador essa coisa, deixa eu saber exatamente quanto de proteína e energia ele comia que eu vou copiar. Mas assim, isso é muito individual. Alguém pode achar isso muito restrito e alguém pode achar isso tranquilo. E pode ser restrito ou tranquilo, dependendo do que você come, sabe? De repente, para quem come bife aí de 250 gramas, é mais fácil de manter a alimentação assim. Mas tem gente que consegue emagrecer comendo mais energia, ou comendo até menos proteína do que ele. Então, tenta não focar tanto nisso, do que exatamente ele fazia, e tentar entender mais o processo do que ele fazia, que é muito mais valioso do que, senão você está com ainda a mentalidade rígida de, a fórmula é comer 120 de proteína e 60 de energia, senão não vou emagrecer. E não é esse o segredo, né? O segredo é você aprender o processo e aí você adapta a sua realidade, porque não adianta você só fazer isso por um tempo, você vai ter que fazer para a vida inteira, É, né? E hoje, exatamente. como que tá ficando o seu? Isso assim, é como tem até uma pessoa que colocou aí, muito restrito. De fato, eu concordo. Na época era muito restrito mesmo. O que eu vi que aí quando eu passei a entender o processo ao longo dos meses é que eu poderia comer mais. Eu poderia comer mais e não iria comer tanta proteína, porque a gente come tanto que o organismo já não vai precisar daquilo ali. Se eu tivesse É, aumentado a energia, eu teria perdido peso. De repente, teria perdido até mais rápido, porque o corpo estava mais apto a trabalhar, né? se você refizesse seu processo de emagrecimento com o conhecimento de hoje, talvez você comece até mais energia, né? Exatamente. Por isso que é um processo aí de entendimento mesmo. E a gente vai fazendo, o negócio é ir Isso. fazendo e aprimorando. Você vai É fazendo, muito aprimorando. comum, Vai entendendo o é muito, processo. é muito comum no começo você ter muita dúvida, muito medo, e aí você vai fazendo uma coisa mais restrita. E com o tempo você vai afrouxando, você vai, comeu uma batata hoje, não engordei, deixa eu comer de novo. E a coisa vai indo, né? Alguém falou, fala um alimento com energia. Olha, praticamente todos os alimentos são fonte de energia, fora as fontes de proteína. Então tem dois grupos, ou fonte de energia ou fonte de proteína. E esse é o básico, né, do processo do PE. Se você não entender o que é proteína e o que é energia, você não vai conseguir aplicar nada. Então, tem que entender ali para ter mais, para ter o resultado, né? A Érica perguntou qual que você acha que foi o maior desafio que você enfrentou durante o emagrecimento. Olha, eu posso dizer que foi o início. E o início eu perdia de forma muito sofrida. O peso ele descia de forma muito difícil. Aí quando eu passei a entender, né, os conceitos do protocolo, aí foi destravando. Acabou sendo, né, ficando mais fácil, né? E Então assim, foi aquela. de alimentos fonte de É, energia, linguiça, né, queijo, algumas frutas são ricas em gordura, mas não é um rico que vai comprometer o teu dia. O abacate tem muita gordura, tem muita fibra, é alimento natural ali, então tem esse conhecimento que a gente vai ganhando, né, mexendo no Fat Secret, mexendo lá nos conteúdos da escola. veio uma pergunta até engraçada. Chia e sementes você não usou? Não, não sei não. Isso aí é engraçado porque, assim, as pessoas meio de fora acham que emagrecimento é comer essas coisinhas, é Alimentos comer semente. milagrosos. Não é isso. Ele emagreceu comendo arroz e feijão. Não, agora que você está comendo mais, né? Mas foi Né? carne, legume, depois começou a introduzir um pouco mais de carboidrato, até cerveja de final de semana. Né? Assim, é o entendimento do processo e não alimentos mágicos, né? Em quanto tempo você perdeu os 25 quilos? Olha, foi aproximadamente 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, mais ou menos isso. Bacana, porque muita gente acaba se iludindo de, vou perder em 6 meses. Olha, não vou dizer que é impossível, mas
não é o mais comum, porque o processo de emagrecimento ele também não é linear. Vai ter meses que você não vai fazer direito, que você vai estar muito estressado e você vai comer mais ou menos. Vai ter um mês que você vai viajar, vai ter um mês que, de repente, vai família na sua casa, ou você vai ficar na casa da sua mãe. Então, faz parte, né? Mas assim, vamos pensar o seguinte, ele levou 1 ano e 3 meses para perder 25 quilos. Antes disso, ele estava há 20 anos tentando emagrecer. Então, o que é 1 ano perto de 20, né? E agora você já está Né? mantendo esse peso há quanto tempo? Já mais de quase 2 anos. É o Mais, máximo de tempo mais de que dois você. anos. Mais É de o dois máximo anos, de tempo que você já manteve um peso baixo? com certeza. E a tranquilidade, isso aí não tem valor para isso. Você está tranquilo, você não está preocupado com o que vai comer, deixando de sair, deixando de ir para reuniões familiares, porque vai ter um bolo lá, porque vão cantar o parabéns e vai ter sobremesa e você sem querer, né? Então, isso aí é o que não tem preço, essa Ah, tranquilidade. e justamente por isso que quem te ouve falar é muito difícil imaginar que você vai reganhar o peso. Eu diria impossível, porque não é que você só emagreceu porque você seguiu uma dieta. Você entendeu todo o processo. Então, quando acontece isso, é muito difícil imaginar a pessoa reganhar todos esses 20 quilos de novo, né? Uhum. Só um comentário aqui, acho que X sementes são mais para mulheres com prisão de ventre. Então, Juliana, não é bem assim. Se chega, por exemplo, uma paciente para mim com prisão de ventre, eu não vou pensar em chia e semente para trabalhar isso. Tem muitas outras coisas que a gente pode fazer. O próprio abacate é mais É o interessante. que eu ia falar, Aumentar a abacate. quantidade de legumes. Abacate é excelente. Assim, tem muita coisa para a gente pensar antes de semente chia. Isso é muito mais por essa cultura de alimentos fit, de alimentos funcionais. Uma coisa que não tem muita evidência, mas pega, né? O pessoal gosta. Ah, deixa eu comprar uma chia porque eu vou começar a dieta, né? Mas não é isso que vai fazer diferença. Olha lá, alguém já falou, eu não posso usar chia para prisão de ventre, a gordura ajuda. Bom, acho que deu para a gente conversar bastante, esclarecer bastante coisa. E a última pergunta que eu sempre faço, que é o que que você faz hoje que você nunca pensou que seria possível? Assim, a gente dá muito ligado em número de roupa, né? Assim, anteriormente, eu evitava comprar roupa por vergonha de chegar na loja e não ter um número para mim. E às vezes pegar uma calça que eu sabia que era aquele número, e quando eu ia botar, estava lá apertada e tinha que pegar um número maior. Hoje é impressionante que eu saio para comprar roupa e não tem número para mim. A P não cabe em mim, fica o grande. E, então, isso é o que eu nunca pensei em passar. Eu estou deixando, às vezes, de comprar roupa porque não tem, ou eu compro, e aí, agora no São João mesmo, eu comprei uma camisa e minha namorada levou para cortar, porque estava muito grande e era a camisa P. Então, eu nunca imaginei estar passando por essa situação, que para quem sempre foi gordinho, isso é maravilhoso, né? Chegar lá na loja, pô, tem número aí, pega a P aí. Não, voltar e não tá grande, pô. Que é isso? Aí você não lamenta. Ah, legal. Eu ouço muitas pessoas falarem dessa questão de chegar na loja. Tem muita gente que realmente não vai buscar roupa enquanto está com sobrepeso. E você quer deixar uma mensagem final aqui para o pessoal? Pode falar o que você se sentir à vontade. Bom, eu gostaria de dizer para vocês que, assim, é importante que vocês, principalmente quem está no início, tire ali uma horinha por dia para consumir bem o conteúdo da escola, que vai fazer um diferencial na sua vida, né? Assim, como eu falo para algumas pessoas mais próximas, eu me coloco como exemplo, tá? Não estou querendo aqui, não sou melhor do que ninguém. Eu simplesmente consumi o conteúdo da escola, foquei ali no que tinha que ser feito e deu certo. Simplesmente isso, minha gente. Então, assim, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. Se dediquem, né? Principalmente os primeiros 6 meses. Não tenham pressa, sabe? Não se privem. Valorizem suas sessões com as pessoas que orbitam a vida de vocês, seus amigos, sua esposa, seu esposo, seus filhos. E vai dar certo. Tá? Essa é a
mensagem que eu tenho a dizer para vocês é desejar aqui uma boa noite, um bom final de dia para todos. Eu vou para academia, eu vi que perguntaram aí quantas vezes. Eu vou para academia 5 vezes por semana e às vezes eu vou 6. Eu estou bem inspirado, bem focado mesmo esse ano. Eu estou querendo ficar musculoso. E alguém perguntou se durante esse 1 ano e 3 meses de emagrecimento você fazia exercício. Pelo que você comentou, não, né? Não, eu fazia, no início, eu fiz algumas caminhadas. Ainda era período pandêmico, eu fazia algumas caminhadas ali de 30, 40 minutos, mas depois eu parei. Aí fiquei sem fazer nada mesmo. Foi o peso descendo, sem fazer nada. Assim, é lógico que eu sempre indico a pessoa fazer exercício sempre, né? Durante o processo, mesmo se não estiver fazendo nada, se estiver comendo mal, faça exercício. O exercício é sempre bom para a saúde. Agora, se você quiser atribuir, a pessoa emagreceu por causa do exercício. Não, nunca é assim. Eu já tive várias lives aqui de pessoa que falava que, nossa, eu me matava na academia e não emagrecia. Eu me Depois eu matei comecei. muito em academia. Eu me matei muito em academia no passado. Muito, muito mesmo. Treinei muito judô, corria muito na praia, fazia muito mais aí do que todo mundo possa imaginar. E uma hora você vai perdendo, uma hora você não perde mais nada. Uma hora você fica estagnado ali e deixa de fazer atividade física, porque você, na sua mente, não vê o resultado. É, não, a atividade física é ótima, só que se a pessoa faz só para emagrecer, ela vai se frustrar, porque não serve para isso, não é a função dela, né? Essa Igual agora, frase aí você está é. indo 5 vezes por semana animado porque você quer ganhar músculo, aí o treino vai te ajudar muito, né? É. E, bom, queria agradecer a participação e lembrar para quem está aqui assistindo que hoje é o último dia que eu estou deixando a oferta especial da Escola de Emagrecimento, que dá 1 ano e meio de acesso a mais. Então, normalmente é 1 ano de acesso. Se você comprar até hoje, meia-noite, você ganha mais 6 meses. Então, você vai ter 1 ano e 6 meses para consumir o conteúdo da escola e uma vaga no desafio que eu vou fazer em agosto, de desafio no WhatsApp de 15 dias. Acho que o João já deve ter participado de algum, do Já, protocolo PE. já. E lá eu tiro as dúvidas de vocês e tudo. Então, aproveitem. O conhecimento é fundamental para emagrecer e pouca gente busca isso lá na escola de emagrecimento. Tem tudo que você precisa para emagrecer, realmente tem aula com psicóloga, tem aula com outros profissionais. Eu realmente tentei colocar tudo que eu acho que alguém precise, mas principalmente é você entrar nesse ambiente diferente, né? Você assistir aula de vez em quando, tem agora o Instagram da escola. O que você está achando lá do clube da escola? Eu vi que você às vezes assiste. Tô achando massa. Achei muito bom. É bom que detalha mais muita coisa lá, né? Detalha Lá dá mais. tempo de eu pegar o vídeo, gravar vários stories. Aqui no meu Instagram não dá. Você faz isso, suas visualizações desabam, né? Lá eu tô preocupado em dar a melhor É. resposta possível e dane-se. E o pessoal tá assistindo bastante, tá sendo muito legal. Então aproveitem, se você tem alguma dúvida sobre a escola, me manda um direct, porque amanhã você até vai poder entrar na escola, só que você não vai ter os 6 meses a mais e não vai ter o acesso ao desafio. Então, obrigado, João. Essa live vai ficar salva. E até mais, pessoal. Boa Obrigado, noite. Felipe. Boa noite. Um abraço, pessoal.